Não, você aqui leva lá. Você aqui. Deus abençoe. Isso. Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu vou pedir autorização aos irmãos para que eu possa estourar a porta e pedir aos diáconos que permaneçam ali, de maneira que quem chegar saiba que o culto está ocorrendo. Porque não dá para promover o barulho. Pode ser, irmãos? Amém? Amém? Então, por favor, fiquem de olho para que não chegue alguém e ache que a igreja não está funcionando. Vamos colocar as pés, vamos dar início ao estudo dessa noite. Vamos ter um momento de oração de gratidão, assim como ele José. Você vai fazer essa oração, agradeça ao Senhor por todos os benefícios do Senhor para conosco e peça ao Senhor que nos ajude a cultuá-lo nessa noite, né, da maneira que Ele quer ser cultuado. Grandioso Deus, eterno Pai, nós mais uma vez, Senhor, estamos na tua presença, não diremos, Senhor, a ti, ó Deus, dar louvores a ti, que o Senhor possa fazermos cada dia certo e melhor. Senhor, Deus Pai, receba a nossa gratidão, porque nós estamos alegres, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez na tua presença. Senhor, Deus Pai, na vida de cada pessoa que está presente, cada família aqui representada. Então, Santo Espírito, possa usá-los com total liberdade para que nós possamos sair daqui glorificados e com o coração transbordante da tua palavra. Senhor, Deus Pai, as pessoas que estão à frente do teu palavra, para que eles não venham se engrandecer, mas que seja engrandecido é o Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te suplicamos do Senhor que esteja conosco todos os dias. Nós te agradecemos também por todos os teus feitos em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que nós temos certeza que o Senhor irá nos conceder de hoje em diante, meu Pai. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmos de número 51. Salmos de número 51. Todos encontraram? Amém. Amém? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca declarar o teu louvor. Porque se te não comprasse com sacrifícios, senão te daria. Tu não te
edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém, Jesus. Em nossa voz, o número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Amém. Todos nós conhecemos esse salmo. Salmos muito conhecidos, salmos de Davi. E todos nós conhecemos também Davi e conhecemos a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? E aí esses dias estudando a respeito, Senhor, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Não porque Davi não pecava, porque ele pecou e pecou muito. Davi fez muita coisa horrenda. Mas Davi, ele se preocupava com a presença de Deus. Ele se preocupava em voltar a Deus e pedir perdão pela presença do Senhor. Não me retires da tua presença, ó meu Deus. Não, ele não se arrependia apenas com medo do que iria acontecer, da consequência do pecado. Davi se arrependia de verdade, com medo de perder a presença do Senhor. Então que nessa noite, que eu e você possamos entregar a nossa vida ao nosso Deus, ao nosso Mestre, de maneira que nós íamos ter medo de perder a presença do Senhor, que é o mais importante que existe. Quem lembra da luta de Moisés com aquele povo ali do Egito? Quando rumo chegar à terra prometida, Moisés falou assim: não me faça subir neste lugar se a tua presença não for comigo. Que a presença do Senhor seja mais importante que qualquer outra coisa na nossa vida. Amém? Minha vida
continuar louvando ao Senhor com o hino que conta a história. Eu gosto muito dos hinos que contam a história da Bíblia. Esse hino conta a história de uma mulher que já estava com a vida totalmente desiludida. Estava no poço para tirar água e encontrou com Jesus. Amados, como é que foi o seu encontro com Jesus? Ou você vem aos cultos, vem na igreja, mas ainda não teve um encontro pessoal com Jesus? Porque não tem como eu encontrar com o meu Jesus e não mudar de vida. A história da vida daquela mulher mudou. Aquela mulher ganhou um relato dentro da Bíblia Sagrada. O que o encontro com Jesus fez na sua vida? Jesus conhece a sede que tem dentro do seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece as suas necessidades. E Ele tem poder para transformar a história da sua vida. Amém?
se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também na casa de meu Pai. Vamos continuar, se não fosse assim, eu não teria dito. Para quem que Jesus foi preparar lugar? Para quê? Para onde Ele estiver, nós vamos instalar com Ele. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar esse momento para fazer o nosso momento de ofertório? Por favor. Nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Preparados um lugar, eu irei vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que tem em mim obras maiores fará. Ainda mais verdadeiramente guardarei seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Ele tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nossa, é pequeno. Ele é bem antigo, eu gosto muito dele. E nós ensaiamos bastante para cantarmos ele aqui. Mas aí a gente conta com a igreja, com os irmãos, e a gente fica nervoso, né? Mas a letra desse é maravilhosa. Ele fala assim: a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou as minhas trevas em luz quando Ele estendeu a mão dele para mim. Aí fala assim: quando Jesus estendeu a sua mão para mim, quando estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou a minha vida. Amém? Vamos cantar juntos? Vamos cantar. Estava longe do caminho de Deus.
Glória a Deus. Irmãos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Para mim é um motivo de muita alegria o pastor ter me escalado para substituir ele, que não é fácil, né? Mas prometo que não vou passar do horário, viu? Glória a Deus. Se puder colocar para mim na tela,
Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Coríntios, capítulo 12. Louvado seja o Senhor. Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Eles falam para ler ali, mas vale a pena também enxergar. Coloca a Bíblia primeiro para nós, por favor. Aqueles que querem ficar de pé, aqueles que querem ficar sentados. Segundo livro do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Ele diz assim: e em verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e eis que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. De um sim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exalte pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desvie de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que perversivo prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glória a Deus. Pode se sentar. Bendito é o Senhor. Uma passagem muito conhecida, um texto muito conhecido de nós, mas me chamou muita atenção desde a quinta-feira que o pastor me convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu comecei a pensar a respeito da graça de Cristo, e eu quero falar sobre a verdade desconhecida sobre a graça. Se eu abrir aqui um parede e perguntar para os irmãos o que significa graça, irmã Marcela? Irmã Maria, o que significa graça? Aí vai ter que falar com a Maria, né? Então, João, o que significa graça? Bondade. Glória a Deus. Isso. Então nós vimos um texto que diz que vai passar para mim. São só pelo slide, eu não vou atentar nisso. E o texto, ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nós vemos o próximo. Então nós vemos que ali nos Estados Unidos, irmãos, foi feita uma pesquisa ali nos Estados Unidos. 98% das pessoas, 98% das pessoas, eles responderam a mesma coisa que Marcela e os outros irmãos aqui responderam. E eles fizeram ali essa pesquisa de muitas igrejas, muitos crentes de várias denominações a respeito da graça de Deus. E se hoje, irmãos,
E se hoje nos perguntasse, acho que eles pularam um aí, né? Mas se hoje nos perguntasse a respeito da graça de Cristo, o que significa a graça de Cristo, todo mundo iria falar que é um favor imerecido, é uma dádiva. E não está errado, não está incorreto isso. Porém, essa definição não atinge totalmente o aspecto identificado para a palavra graça. Quando a pessoa fala assim que a graça significa uma dádiva de Deus, ou um favor merecido, ou um presente, fica uma coisa assim muito vaga, de uma coisa tão enorme que é a graça de Cristo. Então nós vemos em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 18, um dos versículos mais conhecidos para nós que começamos uma carreira com Cristo, que diz assim: cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós estamos na carreira da fé, começando, iniciando, nós sempre, todos os novos convertidos se deparam com este versículo. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos ser equilibrados na balança do crescimento espiritual. E ali nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e perguntaram nessa pesquisa de 3 ou mais definições e descrições a respeito da graça. Então ali fizeram essa pesquisa para os aquelas pessoas dos Estados Unidos, e eles unanimemente 98% eles disseram que o significado da palavra graça era sobre salvação. E eles falaram que o significado era um presente merecido de Deus e era um perdão dos nossos pecados. 98% dos norte-americanos ali, eles disseram e afirmaram. Mas eu pergunto para os irmãos, isso está errado? Não, não está errado. Os que foram pesquisados são crentes nascidos de novo nas novas igrejas, pessoas batizadas, membros de igreja, foram perguntados para eles e eles assim afirmaram. E, irmãos, é muito bom saber que os cristãos norte-americanos, eles entenderam muito bem isso, que somos salvos pela graça. E isso precisa estar cravado dentro de nós, que é Efésios capítulo 2, o versículo 8, ele fala que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, mas sim é um dom de Deus. Então nós sabemos que nós não temos méritos nenhum para alcançarmos a salvação. Nós éramos perdidos, desprezível, pecador. Mas quando Jesus estendeu suas mãos sobre nós, Ele nos deu dom, nos deu favor imerecido. Então nós podemos entender, irmãos, que a graça não é a salvação, não vem pela imposição das mãos das pessoas. A salvação não vem pela libertação da água. A salvação não vem pelo batismo. A salvação não vem. A salvação não pertence, irmão, à igreja A ou à igreja B. A salvação, ela não pertence. A salvação, irmão, não é guardar leis e preceitos de igreja. A salvação não é isso. A salvação, irmão, não é fazer boas obras que superam as más. A salvação não é isso. As pessoas confundem a palavra salvação, as pessoas confundem a palavra graça, que você ser uma pessoa boa, você já adquiriu a salvação, por você fazer doações, ou por você participar da igreja A ou B, você já está salvo. Não, mas não é isso. Mas a maioria dos crentes, irmãos, evangélicos, norte-americanos, estava bem firmado nessa verdade fundamental sobre a graça de Deus, porque esse é o pilar da graça. Eles estavam bem fundamentados na graça, sobre os dogmas, sobre os requisitos da palavra graça, porque eles foram enfatizados nos cultos, e cremos que Deus assim não se agradou disso.
dessa pesquisa, de que eles responderam que a salvação, que um favor merecido, que é um perdão dos pecados. Mas, irmãos, entretanto, eu coloco um parente, e a tragédia é que apenas 2% dos milhares que foram pesquisados, irmãos, afirmaram que a graça é um revestimento de poder. Coloca para mim o versículo 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2% dos cristãos norte-americanos, eles responderam que a graça é um revestimento de poder. E como eu me atentei, irmãos, nisso, eu aprendi demais sobre isso, que reconhecer uma palavra nova a respeito da graça. Porque nós sempre entendemos que é uma dádiva de Deus, que é um favor imerecido de Deus, que é um ato de bondade de Deus. Capítulo 12 e o versículo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele afirma em dizer, irmãos, que ele era uma pessoa fraca na fé. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 9 diz assim: a minha graça te basta. Quando ele, irmãos, ele foi quase esbofeteado por querer falar alguma coisa inefável que ele escutou do céu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Quando ele pensava em falar alguma coisa que ele não poderia falar, por isso que foi lhe dado o espinho na carne. Quando ele estava nos momentos de fraqueza, o Senhor dizia para ele assim: ó, a minha graça te basta. O próprio Senhor dizia para ele assim: ó, o meu poder te basta. A palavra graça, se você substituir por poder, irmãos, ela vai ficar incrível, porque nós entendemos no final do versículo, isso aqui é a exegese da leitura bíblica de cada versículo, porque o meu poder, está vendo como o Senhor estava falando de poder? Ali não está assim, porque o meu minha dádiva e o meu favor merecido. Os norte-americanos só conhecem, irmãos, este versículo como dádiva, mas eles não conhecem este versículo como poder. Então, quando ele diz porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça, irmãos, ela só tem utilidade e ela só é reconhecida quando nós estamos fracos. Porque quando nós regaçamos a mão e nós pensamos que somos o bom, o tal, nós não precisamos da graça de Cristo. E nós não reconhecemos a graça de Cristo. Mas todas as vezes, irmãos, que nós estamos fracos, nós reconhecemos essa graça. E ali os norte-americanos, irmãos, frustrados, porque ele não reconhecia a graça como um poder de Deus. Eles não reconheciam. Quando o Senhor dizia para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então nós entendemos, Deus se refere à sua graça como seu revestimento de poder. Quando ele fala de graça, ele fala de revestimento de poder. Nós podemos, quando nós temos a graça de Cristo. Por isso que quando o apóstolo estava fraco, e você, irmãos, e você imagina isso, você pensa nisso, todas as vezes que nós estamos fracos, nós somos fortes. É uma lógica, é uma matemática incrível do céu. Todas as vezes, irmãos, que nós estamos fracos, irmãos, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Todas as vezes que nós estamos fracos na fé, nós somos fortes. Porque nós tiramos todo aquele currículo maravilhoso que nós atribuímos a nós, e nós dizemos ao Senhor: só o Senhor pode fazer por mim aquilo que eu não posso. Nós entendemos, irmãos, que nós não somos nada, nós não podemos nada sem a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Eu entendo, irmãos, a respeito, irmão, da salvação, que as pessoas dizem que adquire a salvação não perde. Você entende uma coisa comigo? Nós que estamos aqui, nós não temos condições nenhuma de termos a salvação.
Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Porque todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós negamos, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia dele sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Nós não erguíamos a cabeça. Então o próprio Deus, irmãos, explicando que a graça é o revestimento do seu poder, e a palavra fraqueza significa incapacidade. A palavra fraqueza, quando ele diz na fraqueza, ele quer dizer assim, na sua incapacidade, aquilo que você não é capaz de fazer. Ele está, irmão, ele está dizendo: a minha graça, o meu revestimento de poder, ela é aperfeiçoada na situação que está além da sua capacidade. E nós vemos 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 2 e 3, o apóstolo Pedro, irmãos, ele dá a definição de graça neste versículo. E Pedro, ele diz assim, definindo a respeito de graça, defina a graça de Deus da mesma forma, ele coloca, e ele diz: a graça e a paz lhe seja multiplicada, seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele define a graça de Deus como poder, irmãos. Ele define exatamente, o apóstolo Pedro, que a graça de Deus, ela é o poder para a humanidade, o poder para os novos convertidos, o poder para os novos batizantes. Mais uma vez, a graça é mencionada como o seu divino poder. Pedro, irmão, ele afirma que todos os recursos, entenda só que todos os recursos, todas as habilidades necessárias para viver uma vida santa e temente a Deus está disponível por meio do seu revestimento de poder. Nós não conseguimos viver uma vida, nós não temos recursos suficientes no nosso eu, e nós não podemos viver uma vida íntegra na presença do Senhor se não for o revestimento do seu poder, se não for o revestimento da sua graça, se não for o revestimento da pessoa de Cristo sobre nós, nós não iremos avante. Mas o fato, irmão, que a pesquisa revela que apenas 2% dos cristãos norte-americanos, eles conhecem a graça, eles conhecem essa verdade, e o enorme problema, irmãos, que nós vemos nessa história todinha, eu vou explicar para vocês a respeito dessa graça. É simples. Para recebermos de Deus, para recebermos algo de Deus, eu não preciso ler o Salmo 91, 300 vezes. Para nós recebermos algo de Deus, eu não preciso na escrivania do nosso quarto ler o Salmo 91. Para recebermos de Deus, nós não precisamos fazer 40 dias, 40 noites em monte. Para nós recebermos de Deus, nós não precisamos fazer intermitente de jejum, orações intermitentes, louvores sem cessar. Eu não estou falando que não é preciso, que não é bom. Mas para recebermos de Deus, nós precisamos apenas de uma coisa. Nós precisamos crer. Somente. Observe, irmãos, quando tem aquelas orações assim que repete 30 vezes, não sei o que, 30 vezes, não sei o que, no fim daquelas orações ele fala assim: em nome de Jesus. O segredo para receber de Deus não é querer fazer nada, porque nós não somos capazes. Hoje nós estamos top, mas amanhã nós não somos mais o top. Hoje nós estamos bem, mas amanhã nós estamos cabisbaixo. Então, para nós recebermos de Deus, apenas nós precisamos crer. E esse é o grande problema, que aqueles 98% eles não entendiam isso. Eles não entendiam isso. Romanos capítulo 10,
versículo 8. Então nós vemos ali, e por isso, irmãos, que as passagens do Novo Testamento são chamadas a palavra de fé. Mas que diz, a palavra está junto a ti, para a tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então nós entendemos, irmãos, que esta palavra de fé que nós pregamos, que essa convicção que está no nosso coração, nós resumimos, irmãos, se não cremos, não recebemos. É simples isso. Se nós não cremos no Senhor, essa versão ela é atualizada, mas é o mesmo versículo que fala que aquela mão que se levanta, que se faz confissão ao Senhor, com o coração se crê para a salvação. Nós temos que entender. Para recebermos, precisamos crer. Mas a Bíblia fala que aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê na palavra da fé, a qual nós servimos. E eu quero deixar um exemplo bem básico disso. Jesus morreu pelo pecado de quem, irmãos? De um ou de todos? Todos. Fala aqui, ele deu o seu filho para morrer pelo mundo inteiro. Esse é o exemplo básico que eu dou. Jesus morreu pelo pecado de todo mundo. Todo mundo. Aí eu ponho um parente e coloco uma vírgula e falo, entretanto, somente aqueles que crêem serão salvos. Todo mundo pensa que vai ser salvo. Jesus morreu por todo mundo, beleza, bonito, maravilhoso, morreu por todo mundo, sim, sim. Mas apenas quem vai crer são aqueles que, apenas aqueles que for salvos, aqueles que creem que Ele é o Senhor e Salvador. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos, irmão, o enorme problema naqueles 98% das pessoas que só vê a passagem da graça como uma dádiva de Deus, um dom gratuito de Deus. Não entende que esse é o poder, irmãos, que precisa estar revestido com uma roupa a qual nós estamos vestidos nesse momento. Nós precisamos estar revestidos dessa graça. Nós apenas não precisamos entender que é uma dádiva de Deus, mas nós temos que entender que a graça significa poder de Deus, e eu preciso dela para continuar caminhando no século 21 que nós estamos vivendo. E o grande problema daqueles 98% daquela pesquisa, não podemos crer no que não sabemos. Eles não sabiam, eles não conheciam o Senhor. Apenas 98% daqueles cristãos sabem que a graça de Deus é o revestimento de poder, ou a capacidade dele. Então 98% estão tentando viver uma vida santa da sua própria capacidade. Observe todos aqueles que tentam servir o Senhor com suas próprias forças, seus próprios méritos. Sua carne, eu preciso. Um dia entra na igreja, um ano inteiro fora. Mas quando nós nos deparamos e dizemos, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça. Tem pessoas que quando entram na igreja, irmãos, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os vacilos, não saem da igreja, permanecem firmes. Eu estou aqui, irmão, fraco, mas eu estou aqui. Eu estou caído, irmão, mas eu estou no caminho caído. E um dia Ele vai me levantar. Estou fraquinho, todo mundo está falando que eu estou desviado, mas eu estou em igreja. É aquele que entende, irmãos, que a graça de Deus é o que fortalece as nossas vidas. E nós podemos nos abster de tudo, menos da graça, menos da sua força, do seu poder. Aqueles 98% frustrados, derrotados, porque não entendia que a graça era muito mais além de um favor imerecido da gente. Era muito além de uma dádiva, era muito além de uma salvação. Todo mundo que você chegar naquela
ele sabe sobre a cruz de Cristo, ele sabe sobre o pecado, mas para afastar dele, estar na presença do Senhor, é muito difícil. Se não for com a ajuda dele, se não for com a misericórdia dele, nós não iremos vencer nessas batalhas que nós estamos dia após dia, na nossa nova natureza, na nossa nova caminhada. E o que eu entendo com isso, irmão, que essas pessoas são aquelas pessoas que estão caminhando, mas não carregam consigo combustível, não carregam consigo gasolina na sua caminhada. Hoje nós vamos entender uma passagem muito bem que lembra quando os discípulos estavam no meio do mar, na Galiléia, e o vento estava quebrando o barco no meio, e ele estava afundando. Quem é que estava deitado na proa do barco? Jesus. Hoje nós entendemos que existia possibilidade de daquele barco afundar. Se eles não clamassem por Jesus, ele ia afundar. Jesus estava dormindo nele. Aquele barco não poderia jamais afundar. Se eles não gritassem, mestre, não importa que o Senhor, não importa que nós estamos perecendo, se eles não fossem ali, irmãos, eles iam passar com toda dificuldade aquele temporal. Mas eles não iriam afundar. Porque tem pessoas, irmãos, que passam, irmãos, com todas as dificuldades, mas está ali na presença do Senhor. Não vacila, não expurga, não pragueja. Senhor, e eles ainda falam, Senhor, eu sei que o Senhor quer de mim nessa prova, mas eu não sei. Aqueles discípulos, eles não entendiam, irmãos, que ele estava ali frustrado, derrotado ali, mas eles tinham gasolina, eles tinham combustível no seu barco. Jesus estava ali. E muitas das vezes nós não afundamos, não é porque nós somos bons, porque clamamos, não. É porque Jesus está no nosso barco. Porque a certeza da nossa vitória nele é Ele que está aqui. E se você pegar os versículos de Romanos, de Efésios, a respeito da graça de Cristo, todos eles vão te dar apenas esse significado de benefício, de favor, de liberdade. Mas a graça, irmãos, é muito mais que isso. A graça significa revestimento da presença do Senhor. E o trato, irmãos, alguns estudiosos dizem que a graça de Deus é uma influência divina sobre o coração da gente. E essa influência divina sobre o coração da gente, preste atenção nisso, o seu reflexo é na sua vida exterior. A graça de Cristo, ela vai no profundo do ser humano. A influência divina sobre o coração da gente, sobre a nossa alma, sobre tudo aquilo que está dentro de nós. Mas ela não reflete dentro, ela tem que refletir fora. Aquilo que nós estamos refletindo nesta noite tem que ser aquilo que está martelando por dentro. Aquela influência divina, irmãos. Aquela influência divina, ela tem que transbordar do lado de fora. As pessoas nos veem apenas aquilo que está do lado de fora. Eu não estou dizendo roupa, brinco, maquiagem, não, eu estou dizendo aquilo que está do lado de fora, que as pessoas observam. E é isso que transborda a cidade de Ouro Verde, irmãos. É isso que nos faz transbordar onde nós estamos passando, como novos convertidos na fé, como velhos convertidos na fé. Nós temos que transbordar lá fora. Porque não adianta você vir pregar aqui dizendo que você mudou por dentro, se aquela mudança por dentro não reflete no lado de fora. A graça de Cristo influencia
ela influencia de dentro para fora. E as pessoas observam, nós somos o bilhete, nós somos o folhetim de Deus. Vemos que há um reflexo externo do que é feito no coração do homem, o que fala do revestimento, do poder, da graça de Deus. Atos capítulo 11, versículo 23. Entenda o que é a graça. Apenas não é um favor imerecido, porque quando nós olhamos para um favor imerecido mandado de Deus, nós não conseguimos ver. Quando nós vemos Barnabé, quando ele chega nessa cidade, olha o que ele diz assim, ó. O qual quando chegou, e ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permaneceram no Senhor com propósito de coração. Quando Barnabé chegou na cidade de Antioquia, ele viu a graça de Deus. Quando as pessoas chegam na cidade, na igreja, não é apenas saber que a graça é uma dádiva, ele tem que ver a graça de Deus. Ele viu o poder de Deus. Porque o poder de Deus, irmãos, é lá dentro comigo, no íntimo. Como diz o Pai Nosso, dentro do meu quarto, com as portas fechadas. E ali Ele trata comigo, Ele trata com você, para nós nos tornar aquilo que Ele quer que as pessoas vejam, uma nova criatura. Não apenas uma nova criatura que desce no batismo, irmãos, e amanhã é a mesma pessoa. Não é aquela mesma pessoa, irmãos, que no comércio a balança é duvidosa. Que na vida, no particular da sociedade, a balança é duvidosa. As palavras no convívio não diz quem você é, não diz quem eu sou. As pessoas, os meus vizinhos, não me reconhecem quem eu sou. Por isso que quando ele chegou naquela cidade, ele viu a graça de Cristo. As pessoas não têm que conhecer a beleza da Igreja Batista. Aí as pessoas têm que conhecer, irmãos, os crentes da Igreja Batista, o reflexo da Igreja Batista na sociedade. Ele viu os crentes da Bíblia, porque roupa é fácil, beleza, maquiagem, cabelo, tudo é fácil. Mas aquilo que eles estão procurando em vocês, aquilo que eles estão procurando em nós, Ele tem que nos ver. E Ele mostrou, e Ele disse assim: mostra-me a tua graça. E ele viu. E quando ele chegou, ele não ouviu sobre a graça de Cristo, ele não ouviu que a Igreja Batista Betel tem uma graça maravilhosa. Ele viu, ao contrário, ele viu a evidência dela. As pessoas têm que evidenciar a graça de Cristo sobre a nossa vida, irmão, sobre a nossa igreja. Nós precisamos ser uma igreja hospitaleira. Nós precisamos ser uma igreja no comunhão do pão, no partir do pão, na singeleza de coração. Nós temos que ser essa igreja. Nós temos que compadecer do nosso próximo, do nosso irmão, dos domésticos da fé, dos viúvos, das viúvas, dos órfãos. Esta é a igreja perfeita que a Bíblia diz. O comportamento externo das pessoas diz aquilo que está dentro do coração. A boca, a Bíblia diz que a boca diz aquilo que o coração está cheio. O que está cheio do seu coração? O que está cheio do meu coração? Nós precisamos mostrar isso. Louvado seja Deus. Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 2, e o versículo 18, ali, por isso que ele escreveu, ele diz assim: mas dirão alguém, tu tens a fé. A fé aqui você coloca a graça. Tu tens a graça. Eu tenho as obras, viu? Você só consegue ver a graça e você só
consegue ver a fé se você tiver obras. Você não consegue ver a fé sem obras. Você não consegue. Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. Você não consegue mostrar a sua fé se não tiver as obras, se não tiver a graça. O apóstolo Tiago, ele escreve: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé, a minha graça. Louvado seja o Senhor. Nós vemos em si a graça ali no lugar de fé, que nós vamos ver, que nós vamos obter também o nosso acesso pela fé a esta graça. Sem fé, sem crer, não há revestimento de poder. Não tem como, não há possibilidade disso. Tiago afirma enfaticamente: deixa-me ver as evidências do revestimento do poder. Ele queria ver, as pessoas precisam ter o revestimento. Esse é o verdadeiro indicativo de que recebemos a graça quando cremos. A graça, irmãos, é um dom. A salvação é um dom da graça. O perdão é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. Tudo isso vem através da graça. O revestimento do seu poder é um dom da graça. Todas essas coisas são manifestadas no seu favor sobre as nossas vidas. Cada uma delas, cada imersão delas, cada fruto dessa graça é demonstrada de um jeito. Cura, transformação, milagre. Nós vemos a graça sendo manifestada aos homens. Essa graça, irmãos, essa graça chama Cristo. Cristo, esse favor, essa dádiva, esse poder que nós precisamos para triunfar neste século. Nós só conseguiríamos falar não se for esta graça. Nós só conseguimos abster se for esta graça. Não tem como. Nós precisamos estar caminhando lado a lado com essa graça. Com relação ao revestimento de poder, a graça nos dá capacidade, irmãos, de ir além das nossas capacidades naturais. E além, por isso que a Bíblia fala assim, que não vem sobre nós aquilo que nós não somos capazes de carregar. Porque a graça que está sobre nós, ela nos faz ser capazes. Não tínhamos a capacidade de nos libertar do inferno. Nós não poderíamos, o homem estava condenado eternamente, separado de Deus. Separado de Deus, nós não poderíamos jamais. A graça fez isso. Não deveríamos viver em liberdade. Nós não deveríamos viver em liberdade. Os escravos hoje continuam sem Cristo. Nós só somos livres e libertos das algemas, das correntes com Cristo. Porque o jugo, os impostos, os tributos, o peso, tudo continua do mesmo jeito que a humanidade continuou. A única diferença é que a graça ela se despiu da sua glória, tirou tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que ele tinha, ele desceu sobre o homem que não poderia jamais se escapar do inferno, da condenação. Ele veio e nos libertou. E hoje nós somos livres. Não temos a capacidade de viver uma vida santa, mas a graça nos capacita. Não é de admirar que achemos isso maravilhoso para nós. Hoje somos considerados super-homens por causa da graça, por causa do poder da graça sobre nós. Nós precisamos desistir de confiar em Deus e nos depender da graça, que é a capacidade de Deus para vivermos uma vida cristã, mediante a graça de Deus. Revista hoje deste poder, Deus.
nós precisamos buscar este poder da graça. Para quando ver esta graça sendo manifestada sobre as nossas vidas, há de impactar-nos aonde passamos. Está chegando o tempo mais difícil da igreja de Ouro Verde, o tempo da política. Precisamos ter a graça de Deus refletindo sobre as nossas vidas. Precisamos ter a graça de Deus para nos dar força, para continuarmos do jeito que nós somos, íntegro, reto. Nós almejamos o céu, não almejamos para ganhar o céu e perder aqui. Jesus não disse isso? Aquele que perder aqui, segue, deixe que os mortos enterrem os mortos. Precisamos disso. Amém, Marcelo? Que Deus abençoe. Carrega essa palavra por mais um ano. Está fazendo um ano que eu preguei aqui, viu? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor. Coloque sua mão assim no coração. E a única pessoa aqui, irmãos, que nos conhece é Deus. Ele sabe quem é realmente Ele. E nesta noite nós iremos pedir para que Ele nos revista, irmãos, desta graça. Porque a Bíblia fala assim que falta um pouco o chifre do tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E eu quero te ver no céu. Amém? Vamos renunciar aquilo que precisa for aqui para nós chegarmos ao céu. Vamos consertar aquilo que precisa ser consertado para alcançarmos uma coroa incorruptível. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos diante da Tua presença, meu Senhor, neste lugar. Miserável homem que somos, pecadores, falhos, Senhor, se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, o Teu amor para conosco, Pai, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Mas o Senhor tem nos dado tanta bastância, o Senhor tem cobrido de sorte, de tanta bênção a Tua igreja e os Teus servos que aqui estão, meu Senhor. E nesta noite não é diferente, continue abençoando, ó Pai, a cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, abrindo as portas do céu, a janela do céu, derramando a bênção sobre medida, Pai, recalcado, sacudido e transbordante sobre a nossa vida, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos nesta hora. Abençoa o Teu servo no trabalho, no comércio. Abençoa a Tua igreja, meu Senhor, no dia a dia, na escola, meu Senhor, na faculdade, meu Senhor, aonde colocar a planta dos vossos pés. Abençoa os Teus filhos, ó Pai. Seja com ele, meu Senhor, seja com ele de manhã, ao deitar, meu Senhor, seja com ele. Nós precisamos, meu Senhor, da Tua ajuda. Seja comigo, com a minha casa, com a minha família, com os seus filhos, na realização dos sonhos para a Tua igreja nesta hora, Pai, para a cidade de Ouro Verde, ó Pai. Queremos receber toda a potestade,
esteja abençoando a vida do nosso irmão Ivan, usando com poder e graça. Também que o Senhor esteja com o nosso pastor, que foi atender a necessidade em Pavão, né? Eu não sei se todos sabem, mas o nosso pastor ele é presidente da nossa associação, ABMN, né? Associação Batista Nordeste Mineiro. Então ele foi junto com o Zé Filho, eles atendem mais de 30 igrejas, né, na nossa região, e foi atender a necessidade em Coté. O Senhor usa ali com liberdade, com poder e graça. Irmãos, na quarta-feira temos culto às 19h30. Na sexta-feira, culto às 19h30. Na sexta-feira teremos uma confraternização aqui. O pastor pediu para avisar que gostaria que todos os batizandos estivessem, mas contamos com a presença de todos os irmãos também. Amém? Amém? Todos os batizandos não, todos os batizados. Todos os batizados. E no sábado teremos aqui um culto, né, da cerimônia, toda honra e toda glória ao Senhor, mas teremos um culto de cerimônia do casamento da nossa irmã Rose e nosso irmão José, às 19h30, é isso mesmo? 19h. 19? Às 19h. Toda a igreja está convidada e convocada para estarmos aqui celebrando esse momento bem importante na vida desse casal que se decidiu, que se organizou, né, para poder estar aptos a fazer a obra do Senhor, da maneira que o Senhor quer que seja feita. Aos irmãos, aos meninos da minha salinha, da minha turminha, da Juliões, né? Quinta-feira eu discuti na casa da nossa irmã Lula, viu? Atenta. Gostou? Obrigado. Pode vir. Pode deixar isso aí. Você acompanhando ali naquela salinha. Glória a Deus, irmãos. Você só vai ver que Lula me falou aqui. Se vocês souberem, vocês vão ficar todo mundo querendo ir lá. Não pode contar, não, é segredo dele de Lula. Mas vocês estão vendo aqui a empolgação dela de receber os meninos na casa dela para fazer um culto a Deus. E ó, quem vai dirigir o culto são eles mesmos, viu? Você mesmo que eu estou ensinando. São vocês mesmos que vão dirigir o culto. Então, prepare aí que eu vou postar lá no grupo. E no sábado, né? Domingo, segue a nossa programação normal. Tem mais algum aviso? Aí vocês vão ter que me ajudar, porque o pastor está aqui nem cansando. Tem algum aniversariante que aniversariou durante essa semana? Semana que passou. Glória. Maria Paixão que era casada. Amém, amém? Vamos então orar. Rosa, vamos orar pela vida de todos os aniversariantes. Vamos colocar de pé. Irmã, ora por nós. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Deus.
tá? Irmãos, as pessoas que nos visitam, por favor, se coloquem de pé. Os nossos visitantes. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer recebê-los aqui. Estamos de porta e corações abertos para recebê-los novamente. Após as orações silenciosas, nós estamos em liberdade.